Tá legal. Esse vídeo é para fazer exercício de máquina térmica, mais precisamente o ciclo de Carnot. Vamos falar do ciclo de Carnot, que ainda é uma máquina hipotética. Nicolas L. Sadi Carnot foi a pessoa a qual imaginou essa máquina, colocou no papel essa máquina, é uma máquina hipotética. E daí vamos trabalhar também máquinas térmicas do seu dia a dia, tá? Então a gente vai fazer, como eu já falei para você, uma série de vídeos. E agora a gente vai estudar o ciclo de Carnot, que é a chamada máquina térmica ideal. Ponto. Pegada clássica. Eles vão falar: ciclo de Carnot é a máquina térmica ideal, pois tem um rendimento 100%. Não. Mentira. Isso contraria um dos fundamentos do universo, que é a segunda lei da termodinâmica. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. Não existe. Esse enunciado que eu falei pode ser um dos possíveis enunciados da segunda lei da termodinâmica. Daqui a pouco, depois que a gente revisar Carnot, a gente vai passar para vocês os enunciados da segunda lei da termodinâmica, né? Que aí a gente teve ali Lord Kelvin, Clausius, que enunciaram de maneiras diferentes a mesma coisa. Mas primeiro vamos revisar a máquina térmica de Carnot, que foi, né, concebida ali durante a Revolução Industrial. É importante saber isso, na FUVEST já caiu o conceito histórico, localizar ali. Muita gente acha que o cara, hoje eu acordei com vontade de inventar uma máquina, vou inventar a máquina térmica de Carnot. Isso não existiu, né? Então a sociedade passa por um momento que faz com que a ciência trabalhe em prol da sociedade. É uma coisa que não é uma biogênese, vem do nada, vem de uma necessidade, né? Como hoje estamos tendo a necessidade de vários, para quem não sabe, estamos durante a pandemia, estamos na quarentena ainda, se você está vendo esse vídeo depois da pandemia, porque vai passar, graças a Deus, vai passar. Então, hoje nós temos a sociedade científica trabalhando em prol de uma vacina e de um remédio para a Covid-19, tá? Mas não é porque alguém, eu tenho vontade de fazer uma vacina da Covid-19. Não, a gente está passando por uma pandemia. A sociedade precisa disso e a ciência vem em prol da sociedade, né? Os terraplanistas também, nada a ver, tá? Então, olha lá, vamos trabalhar ciclo de Carnot, tá? Senhores, primeiro, o ciclo de Carnot que eu vou trabalhar é ABCDA. É uma máquina térmica, tá? E como toda máquina térmica, ela tem que apresentar um rendimento. Essa expressão que eu vou trabalhar aqui vale somente para a máquina térmica de Carnot, para a máquina ideal. O rendimento da máquina de Carnot é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Lembrando que essas duas temperaturas sempre têm que estar em Kelvin. Professor, como assim temperatura fria e temperatura quente? Você vai ver que toda máquina tem que trabalhar entre duas temperaturas diferentes, entre dois sistemas que têm temperaturas diferentes entre si, dois processos de temperaturas diferentes entre si. Tanto que o ciclo de Carnot ele é formado por duas isotérmicas e duas adiabáticas. Nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês o que é a fonte quente dessa máquina térmica, o que é a fonte fria dessa máquina térmica, no motor 4 tempos, quem é a fonte quente, quem é a fonte fria. Na usina na usina nuclear, o que nós podemos considerar o que é a fonte quente, o que é a fonte fria, e isso a gente vai dando exemplos práticos, vai ficando cada vez mais claro para você. Mas ciclo de Carnot é a máquina ideal, a máquina hipotética não tem rendimento 100%. Olha só, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Tem que desenhar direitinho, desenhar tudo torto, você vai errar um monte, tá? Então, olha só, A isotérmica, A adiabática, A isotérmica, A adiabática. Lembra, adiabática não tem troca de calor com o meio. O que caracteriza geralmente uma adiabática? Eu não estou falando que sempre tem que ser um processo rápido, mas na maioria dos casos vão ser efetivos para o vestibular. Para você que está lendo a questão e vai interpretar se é uma adiabática ou não, geralmente na natureza, nos processos naturais, a adiabática são processos rápidos. Não estou falando que não dá para fazer uma adiabática em processo lento, mas isso não interessa para você, tá? Vamos ser efetivos em vestibular. Então, olha, vamos trabalhar o ciclo de Carnot. Lembra? ABCDA, ABCDA. É cíclico. Se é cíclico, a temperatura inicial coincide com a temperatura final, mas temperatura anda junto com a energia interna. Se a variação de temperatura é zero, a variação de energia interna também é igual a zero.
todo processo cíclico, a variação de energia interna é igual a zero. Tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar de A para B. Vamos fazer uma análise de A para B? Ó, de A para B, ele está indo cada vez mais para a direita. Olha, na direita, no eixo X, nós temos o volume. Para a direita, o volume vai aumentando. Nós temos uma expansão que acontece em cima de uma isotérmica. Então, uma expansão isotérmica. Se é um gráfico PV, a gente não pensa duas vezes pivete. PV pivete, PV pivete, PV pivete. O volume anda junto com o trabalho, temperatura, energia interna, somos dois, eu tenho calor. Olha como eu repito isso, tá? Vamos lá, de A para B. Notem, o ponto A está mais em cima que o ponto B. No eixo vertical, nós temos as pressões. Eu estou descendo nesse eixo. A pressão diminui, mas em contrapartida, eu estou indo para a direita. O volume aumenta, mas a temperatura, ela está em cima de uma isotérmica, é constante. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se a temperatura é constante, variação de energia interna igual a zero. Mais zero, mais zero, a quantidade de calor é positiva. O sistema ganha calor, é um sistema endotérmico. Vamos tirar aqui a megamente, porque eu vou usar toda a tela. Então, de A para B, nós temos uma expansão isotérmica. Agora, de B para C, que é uma das transformações mais importantes. Olhem só, eu continuo indo à direita. O ponto C está mais à direita do que o ponto B. Então, ainda é uma expansão. Mas em cima de uma adiabática é uma expansão adiabática. Essa expansão adiabática, você pode ver esse processo, isso já caiu em vestibular, no desodorante, tá? No desodorante é uma expansão adiabática. A bombinha de asma é uma expansão adiabática. Quando você pega um extintor e descarrega o amiguinho da frente, é uma expansão adiabática. Mas é um gráfico PV, gráfico PV pivete. Então, olha só. Então eu tenho o quê? No gráfico BC, estou indo cada vez mais para baixo. A pressão, ela vai diminuir. E o volume? Notem, eu estou indo para a direita. O volume aumenta. Professor, e a temperatura? Sair de uma isotérmica de cima para uma isotérmica de baixo. A temperatura diminui. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se a temperatura diminui, variação de energia interna negativa. Mais, menos, quantidade de calor? Sim. Esse é o processo adiabático. Não troca calor com o meio. Ele é adiabático, tá? Aqueles três processos que eu falei, desodorante, da bombinha de asma, são exemplos de transformações adiabáticas. Note, houve uma diminuição de temperatura, mas não houve troca de calor com o meio. Temperatura anda com energia interna, calor não, tá? Então, mesmo havendo uma diminuição na temperatura, não houve troca de calor com o meio. Tá? Então agora vamos para outra transformação, vamos lá, vamos tirar a megamente daqui, vamos ver, agora sim, vamos uma transformação de C para D. Note como eu estou voltando, o volume diminuindo e a pressão aumentando, então eu tenho uma compressão isotérmica. Gráfico PV pivete, volume anda junto com o trabalho, temperatura e energia interna, somos dois, eu tenho calor. Então olha, a pressão, ele foi subindo, ó, a pressão aumentou, porque aqui está o eixo da pressão, ó. A pressão aumenta, o volume diminui, a temperatura permanece constante, é uma isotérmica. Se o volume diminui, o trabalho negativo. Se a temperatura é constante, variação de energia interna igual a zero. Menos mais zero, eu já fiz isso para vocês, vai dar menos. O sistema perdeu calor, é exotérmico. Ele mandou calor para o meio externo. Notem, a temperatura permaneceu constante, mas ainda assim ele perdeu o calor. Uma das pegadas clássicas de termodinâmica é falar que no processo isotérmico não tem troca de calor, já que a temperatura ficou constante. Nada a ver. O processo que não tem troca de calor é o adiabático, tá? Então aqui ele perde calor e a temperatura continua constante. Vamos dar um exemplo prático? Temperagem de chocolate. Muitas vezes, quando o chocolate está quente, você coloca ele na pedra bem gelada, para fazer o que eles chamam de temperagem, tá? Então, o que acontece? A temperatura continua constante, mas mesmo assim ele perde calor para aquele meio. Então, na verdade, senhores, cuidado com essas pegadinhas de termodinâmica. Ah, professor, não estou entendendo isso, porque não vi os vídeos anteriores. Lembra, eu estou fazendo vários vídeos de termodinâmica. Esse de Carnot eu fiz de novo. Estou fazendo para revisar para vocês. Ó, de D para A. Ele está indo para a esquerda, ainda está subindo, ainda é uma compressão em cima da diabática. Então, ó, pivete, tudo a mesma coisa.
A pressão aumenta, ele está indo para cima, o volume diminui porque ele está indo um pouquinho para a esquerda, e a temperatura saiu de uma isoterma de baixo para uma isoterma de cima. Lembra? Quanto mais em cima a isotérmica, maior é a sua temperatura. A temperatura aumenta. Se o volume diminui, trabalho negativo. Se a temperatura aumenta, a variação de energia é positiva. Somos 2, eu tenho 0. Numa compressão adiabática, a temperatura aumenta. Mas note, ele não troca calor com o meio. Bom, isso foi para revisar Carnot. Pegada clássica de Carnot é uma máquina com rendimento 100%. Não, não é. E é o rendimento que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então você vai ver que essa expressão nós só usamos para a máquina ideal. Professor, e para qualquer máquina, qual é o rendimento? Eu já vou te mostrar, a gente vai fazer essa dedução para você. Mas antes, já que eu comentei sobre a segunda lei da termodinâmica, olha todos os enunciados possíveis que nós temos da segunda lei de termodinâmica. É impossível para uma máquina autoatuante, sem auxílio de um agente externo, transferir calor de um determinado corpo a outro de maior temperatura. A gente pode traduzir isso como, segundo a lei da termodinâmica, o calor só flui espontaneamente para um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso enuncia a segunda lei da termodinâmica. Quer ver um outro enunciado? É impossível, por meio de um agente inanimado, obter o efeito mecânico de qualquer quantidade de matéria através do seu resfriamento abaixo da temperatura do objeto de menor temperatura do entorno. Mesma coisa que a gente falou no enunciado anterior. Olha a próxima. É impossível realizar um processo cujo único efeito seja a transferência de calor de uma fonte quente para uma fonte fria. Sempre vai haver perda de energia no processo. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. É impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de uma fonte e aproveitá-lo integralmente para a produção de trabalho. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. Nem Carnot. Tudo isso é enunciado da segunda lei da termodinâmica. Não vai ter uma máquina que vai transformar todo o calor em trabalho. Não tem. Mas a gente também poderia fazer esse enunciado em função da entropia. Olha só. A energia do universo é constante. A entropia do universo se direciona a um máximo. É errado falar para ensino médio, é legal de você entender entropia como desordem. Tá? Então nós estamos no universo num processo crescente de desordem energética. A energia do universo vai acabar? Não. O que vai terminar, e isso caiu em vestibular, é a energia útil. Essa sim vai terminar. Não vai existir energia que a gente consiga aproveitar. Vamos dar um exemplo? Caiu um copo de cristal. Você escutou o barulho dele batendo no chão, ele aqueceu um pouco ao bater no chão. Esse barulho que você ouviu, se você juntar caquinho por caquinho do copo, você vai conseguir recuperar essa energia sonora? Não vai. Ainda é energia, mas não é mais energia útil. Aquele calor que se desprendeu na batida do copo no chão, você vai conseguir recuperar? Não, não vai. Ainda é energia, mas não vai ser uma energia útil. Tá? A tendência do universo é termos cada vez mais uma desordem energética. A entropia vai aumentar, pois os processos naturais, na grande maioria, são irreversíveis. Não é um processo que sozinho vai se repetir sem alguém desprender energia. Olha o próximo. A entropia de um sistema isolado sujeito a um processo termodinâmico, lembrem, um sistema isolado é aquele que não troca energia com o meio. Né? Sempre cresce, processos irreversíveis, ou permanece constante, processos reversíveis. A Federal já colocou que a entropia do universo tende a aumentar. Tá? Sempre tende a aumentar. No máximo, ela fica constante. Então, entendam a entropia como essa desordem. Tá? Então, esses são os enunciados, dá para fazer. Eu falei alguns enunciados que não estão ali, da segunda lei da termodinâmica, mas resumindo, não existe máquina térmica com rendimento 100%. Não existe. É pegada clássica. Na Federal caiu Carnot, eles vão perguntar isso. Vestibulares em geral, tá? Vamos fazer uma questão de Carnot, tá? Vamos fazer uma questão de Carnot, olha só o que ele diz. O uso de combustíveis não renováveis, como o petróleo, tem sérias implicações ambientais e econômicas. Uma alternativa energética em estudo para o litoral brasileiro é o uso da diferença de temperatura da água na superfície do mar, fonte quente, e de águas mais profundas, fonte fria, em uma máquina térmica para realizar trabalho. Desconsidere a salinidade da água do mar para análise das respostas. Tá?
Então, a gente vai fazer uma análise dessa suposta máquina. Vamos lá? Ele vai fazer algumas perguntas e a gente vai responder. Vamos ver? Olha o gráfico que ele me deu, 0,1. Supondo que a máquina térmica proposta opere em um ciclo de Carnot, teremos um rendimento de 100%, pois o ciclo de Carnot corresponde a uma máquina térmica ideal. Falso. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. Não existe. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Olha a próxima. Então, olha só, a 02. Bom, vamos reescrevê-la aqui. Tá? Uma máquina com rendimento igual a 20% de uma máquina ideal. Quem é a máquina ideal? Carnot. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Operando entre 7 e 37 terá um rendimento maior que 10%. Olha o que ele diz. Uma máquina com rendimento igual a 20% da máquina ideal. Essa máquina que eu estou a observar, ela tem 20% do rendimento da ideal, da de Carnot. Carnot essa que está operando entre duas fontes, de 7 e 37 graus Celsius. Então, quem opera entre 7 e 37 graus Celsius é a máquina chamada máquina de Carnot. Ele está dizendo que essa máquina que eu estou procurando rendimento tem um rendimento menor que 20% dessa máquina de Carnot que trabalha entre essas duas temperaturas. Primeiro, vamos encontrar o rendimento da máquina de Carnot. Essa expressão só é válida para Carnot. Tá? Eu vou falar no próximo vídeo sobre máquinas térmicas e por que para Carnot eu posso usar isso aí, tá? Mas essa expressão é só para Carnot. Então, olha, ele está dizendo que a minha máquina de Carnot trabalha entre 7 e 37. E a máquina que eu estou procurando rendimento, ela tem 20% do rendimento dessa máquina de Carnot, que trabalha entre 7 e 37. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar qual é o rendimento dessa máquina de Carnot que trabalha entre 7 e 37. Então, eu coloco temperatura da fonte fria a menor, temperatura da fonte quente a maior. Tá? Professor, eu não entendo quem é essa fonte fria, essa fonte quente. Na aula de máquina térmica você vai entender. Vamos colocar exemplos práticos. Tá? Mas esse é o erro crasso. Né? O cara colocou 7 graus Celsius e 37 graus Celsius. Não pode. Eu tenho que trabalhar no sistema internacional Kelvin. É só somar 273, somar 273. Então, essa minha máquina térmica de Carnot tem um rendimento igual a 9,6%. Já é menor que 10%, né? Mas olha só, na verdade, essa minha outra máquina tem 20% desse rendimento, que já é menor que 10%. A máquina que eu estou procurando rendimento tem 20% desse rendimento. A minha Carnot já tem 9,6%. Então essa minha máquina que tem 20% desse rendimento vai ser menor que 10% ou não vai? Claro que vai, né? Olha só, uma máquina com rendimento igual a 20% de uma máquina ideal, operando entre 7 e 37, a minha máquina ideal é essa daqui, tem um 9,6% de rendimento, terá um rendimento menor que 10%, a minha máquina de Carnot já tem um rendimento menor que 10%. Se eu calcular 20% disso, vai dar menor que 10% ainda. Então é verdadeiro. Certo? Olha a próxima. Na situação apresentada, a temperatura mais baixa da água é de aproximadamente 4 graus Celsius, pois, ao contrário da maioria dos líquidos, nessa temperatura a densidade da água é máxima. Sim. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água tem aquilo que nós chamamos de comportamento anômalo. Comportamento este devido às pontes de hidrogênio. A maioria das substâncias, quando você vai aquecendo entre 0 e 4, o volume vai aumentando. A água não. Quando você vai aquecendo de 0 e 4, o volume vai diminuindo. Só que densidade é massa sobre volume, e em 4 graus Celsius é onde a água tem o volume mínimo. Logo, se densidade é massa sobre volume, se o volume é mínimo, a densidade será máxima. Então, sim, é verdadeiro. Tá? Olha a próxima. É impossível obter rendimento de 100%, mesmo em uma máquina térmica ideal, pois o calor não pode ser transferido espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Verdadeiro. Né?
É um dos possíveis enunciados da segunda lei da termodinâmica. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. Não existe. Olha a próxima. Não é possível obtermos 100% de rendimento mesmo em uma máquina térmica ideal. Até aí, corretíssimo. Pois isso viola o princípio da conservação de energia. Não é possível obter 100% de rendimento. Não é, tá? Mas não é por causa disso, pois isso viola o princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia diz que a energia sempre vai se conservar, e é verdade. A energia do universo sempre vai se conservar. Mas não é possível um rendimento 100%, um dos motivos, isso contraria a segunda lei da termodinâmica. Não existe máquina térmica com rendimento 100%, porque o calor ele não vai fluir espontaneamente de um corpo de menor temperatura para maior temperatura. Lembra? Naquele ciclo chega uma hora que ele sai de uma isotema de baixo para uma isotema de cima. Eu tenho que dar energia para ele conseguir fazer isso. Ou seja, não é uma máquina com rendimento 100%. Eu tenho que ligar ela em algum lugar para ela conseguir fazer isso. Então não é possível um rendimento 100%. Mas não é porque contraria o princípio da conservação de energia, contraria a segunda lei da termodinâmica. É falso. Tá? Então, mais uma questão que a gente falou sobre Carnot, revisamos e agora vamos fazer um vídeo sobre máquina térmica. E daí eu vou explicar por que para Carnot eu posso usar que rendimento é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. E o que é essa temperatura fria, o que é essa temperatura quente. Beleza?